Olá, gente linda, tudo bem? Pamela Gurtati, consultora e diretora Mary Kay, e hoje a gente veio conversar sobre pincéis para olhos. Isso mesmo, esses pincéis são de cerdas sintéticas e eles servem tanto para pó quanto para sombras em creme, quanto para sombras líquidas, e nós vamos aprender um pouquinho na prática como usar esses pincéis. Esse então, que é um pincelzinho mais chanfradinho, mais côncavo, literalmente, é o pincel para o côncavo, que é para essa região onde termina o osso da parte superior do olho e começa a nossa pálpebra móvel, sobre o globo ocular. Então, é uma região onde até eu comecei a fazer a sombra ali, e aí onde eu decidi que eu falei que eu ia gravar. Então, é nessa região aqui onde a gente vai utilizar esse produto. Eu gosto bastante dele porque ele facilita muito para nós fazermos o côncavo, o desenhadinho do côncavo, e a gente não precisa ficar eternamente esfumando ali, como a gente tinha o hábito há muito tempo atrás. Então, eu peguei uma sombrinha marrom, eu comecei com uma clarinha, fiz um fundinho aqui nessa região, só para dar uma corzinha, e agora eu vim com a marrom, eu vou começar do zero aqui do outro lado para vocês enxergar. Vim com a marronzinha assim na barra, ó, peguei um pouquinho do produto, tiro sempre o excesso, fecho o meu olho, ó, e eu começo no final dele, coloco aqui e vou. E volto, ó, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. É isso que eu vou fazer. Eu vou e volto na região do côncavo. Coloco mais um pouquinho, tiro o excesso do produto. Eu não gosto de puxar o meu olho, tá, gente? Porque eu tenho a pálpebra um pouquinho enrugadinha. Então, se eu puxar demais, ele vai dar um efeito craqueladinho. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, ok? Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, que não é que a gente não saiba fazer, né, gente? É que às vezes a gente não tem o hábito de fazer, e o principal, nós não temos os acessórios corretos que vão facilitar para que façamos uma automaquiagem mais prática e mais rápida. Uma boa luz, um bom espelho, produtos apropriados, acessórios que facilitem esse percurso, né? Então, eu acredito que às vezes não é nem a questão da técnica de ter a mão e tudo mais, e sim é que nem comer, né? Não é muito mais fácil comer com os talheres corretos? Não é muito mais fácil cozinhar com os talheres, os acessórios, a colher que a gente não tem uma colher preferida, que a gente acha mais fácil de fazer a comida? É a mesma coisa com os acessórios de maquiagem. Às vezes a gente insiste em usar alguma coisa que não é fácil, não facilita. Ou tem mais pessoas na casa usam a mesma coisa, a hora que vai usar tá sujo e tudo mais. Então é legal ter acessórios que facilitem e deixem aí o passo a passo mais prático. Ó, eu fiz o côncavo então dos dois olhos, desse lado e desse lado. Esse lado ficou um pouquinho mais escuro porque eu tinha começado a fazer outra coisa aqui. Mas o que importa é que a ideia principal tá aí. Então, aqui usamos o pincel de côncavo. Agora, nós vamos utilizar esse pincelzinho aqui, que é o pincel para sombra. Ele é como se fosse uma pazinha, porque a hora que você vai depositar, 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 depositar a sombra no teu olho, ele vai facilitar essa aplicação, não vai tirar o produto, ele vai aplicar. E o segredinho, gente, não é ficar varrendo, é depositar, depositar, depositar. Eu ia pegar uma sombra dessas que eu tenho aqui, mas aí, como eu estou de laranja, eu resolvi pegar um blush mesmo, tá? Que eu gosto, sou dessas, eu gosto de inventar a moda. Então, peguei de um lado só do meu pincel, tirei o excesso, do outro lado não, ó. Vou fechar o meu olho, ó, e eu vou depositar sobre a minha pálpebra móvel, tá? Tô depositando sobre a minha pálpebra móvel a minha sombra. Olha isso! Já dá outra carinha pra gente, né? Eu adoro um laranja, ó, que lindinho que fica. Desse outro lado, eu vou usar o primer para sombras para vocês verem a diferença com a aplicação, tá? Ele é um creminho branco,
eu coloco aqui sobre a minha pálpebra, tá? Ó, aplico ele. Coloquei demais, né, Brasil? Claro que eu coloquei demais. Coloco ele aqui, ó. Tá? E vou fazer o mesmo processo. Pego a minha sombra de um lado só do meu pincel, tiro o excesso, fecho o meu olho e eu vou depositar. Depositar, depositar, depositar. Tá? Vou depositandinho ali. Então, desse lado eu usei o primer com a sombra. E desse lado eu só usei a sombra. Uma coisinha, aqui uma coisa mais carregada e aqui algo mais leve. Então, aprendemos a usar o pincel para a sombra. E agora vocês vão conhecer o pincel para esfumar, tá? Que é o pincel, é um pincelzinho mais chatinho, mas ai, tem primer aqui na minha mão ainda. É um pincelzinho mais redondinho para fazer essa região de baixo, tá? Vamos usá-lo? Ó, eu já fiz de um lado e agora a gente vai fazer junto do outro lado, tá? Vim aqui na parte de baixo do meu olho e eu vou vir com lápis marrom. Bem na raiz dos cílios. Pô, por que você não passa dentro? Eu não gosto. Passar dentro do olho é mais para quem tem o olho bem grandão, quer diminuir, né? Quem quer deixar o olho um pouquinho do tamanho normal, deixa ele do lado de fora. Venho com o pincelzinho na sombrinha marrom novamente, na Cinnabar. E eu vou vir aonde eu passei esse lápis marrom, ó. Tentar subir aqui um pouquinho. E vou esfumar, ó. Por isso que ele se chama pincel de esfumar. Tá? Ó. Ok. Confesso que eu gosto mais desse lado, mais forte, a sombra em cima. Ah, mas tem dias que a gente tá pra um negócio mais neutro, né? Então, agora vocês conheceram o pincelzinho de esfumar. Pra finalizar, vamos passar aquela máscara de cílios, né? Pra dar uma finalização nessa automaquiagem. Automaquiagem prontinha. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre pincel para sombra, pincel para côncavo e pincel de esfumar, além de conhecer um pouquinho mais sobre com primer e sem primer de sobrancelhas. Opa, de sombras. Espero que tenham gostado. Fica mais uma dica da Pan para você.